Boa tarde para todos. Meu nome é Caio César Vidal e eu vou dar início agora ao seminário Praticante Teatral Fortalezense, o espectador de teatro na cidade de Fortaleza. Essa é a segunda edição da pesquisa que objetiva traçar um perfil do espectador aqui na cidade. Esse projeto é apoiado pela Lei Paulo Gustavo, 2022, e tem o apoio institucional do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza, do curso de licenciatura em teatro, uma parceria com a professora Fran Teixeira, queridíssima. Eu sou produtor cultural, pesquisador, eu tenho formação em marketing, e, se tudo permitir, eu vou fazer minha colação de grau nesse semestre desse ano. Eu trabalho com produção cultural e pesquisa também no Grupo Maracatu Nação Psi. Fui cofundador, elaborador de projetos, pesquisador e produtor cultural do Grupo Parafuso de Teatro. Eu desenvolvi pesquisas no Grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação, fui assistente pessoal do professor Herbert Rolim, e também desenvolvo pesquisas e projetos com o apoio do Instituto Federal. Todos esses grupos eu já estabeleci articulações, parcerias e projetos com o Museu do Ceará por meio da direção da Raquel Caminha. Aqui é a apresentação do nosso seminário. O seminário está dividido em 3 etapas. A primeira etapa vai ser a divulgação dos dados, a apresentação da pesquisa, a divulgação dos dados quantitativos e a divulgação do depoimento pessoal dos espectadores. A segunda etapa vai ser a fala das nossas convidadas, que é a professora Fran Teixeira, a Júlia Quilme e a Bruna, que elas vão falar um pouco sobre os dados da pesquisa. E a última etapa é uma conversa, um depoimento pessoal, que cada um que está aqui presente pode dar uma pergunta, uma fala, uma contribuição. A metodologia que eu utilizo nessa pesquisa é a metodologia da pesquisa de marketing. Por que eu acho importante falar dessa metodologia? Porque o marketing ela é um núcleo dentro da ciência da administração. E o marketing ele é responsável pela comunicação das instituições. Então, basicamente, como o marketing funciona? A gente tem a instituição, que é o teatro, temos os colaboradores, que são os grupos de teatro, e tem os espectadores, que são os consumidores, que é o público-alvo dessa instituição. E o marketing ele trabalha na comunicação e articulação desses núcleos. Então, ele vai identificar necessidade, ele vai identificar problemas na comunicação, ele vai identificar algumas comunicações travadas. Então, é importante entendermos a metodologia da pesquisa de marketing para a gente ter uma noção de que aqui não é uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa ela não tem fins econômicos, mercadológicos. É uma pesquisa de comunicação, que é basicamente o que trabalha a pesquisa de marketing. Então, a pesquisa de marketing ela trabalha a comunicação. Então, é importante a gente ter a noção disso, porque há uma diferença absurda entre uma pesquisa de comunicação, uma pesquisa de frequência e uma pesquisa de marketing. Oi, Júlia. Começamos agora. A primeira edição dessa pesquisa ela foi realizada no período de outubro de 2017 até fevereiro de 2018. E os dados eles foram divulgados no ano de 2019, no seminário lá no foyer do Teatro José de Alencar, que foi a primeira edição do foyer. Contou com a presença do professor Joca Andrade, Altemar de Monteiro e Gil Ginfone. A primeira edição da pesquisa ela revelou que o público que frequenta o teatro é composto de ambos os sexos, jovens em sua maioria, com idade entre 20 e 40 anos, possuem ensino superior completo e incompleto, recebem de 1 até 2 salários e estão dispostos a pagar por um ingresso e, principalmente, são professores, com 24% dos resultados, e seguido dos estudantes. Essa pesquisa ela ficou muito técnica, administrativa. Então, decidi voltar à Camp para coletar novos dados, para trazer algo mais pessoal e mais íntimo desse espectador. Então, trazer novos aspectos de cor, gênero, orientação sexual, se possui alguma deficiência, e também provocar novas questões nesse espectador. Provocações como o que provocou a ida desse espectador para o teatro,
o que esse espectador considera importante para a promoção e manutenção de plateias, e o que esse espectador considera importante como algo que é só do teatro, que é daquela linguagem, algo que é especial do teatro, que o difere do cinema, que o difere da TV. Agora, eu peço licença para vocês, para ler um textinho sobre as experiências que a gente teve no momento da nossa pesquisa de campo. Quando a gente preparamos nosso questionário e decidimos ir a camping e ver as programações que estavam em cartaz para que a gente pudesse visitar esses teatros. E no momento que a gente foi fazer essa pesquisa de campo, me surgiram várias reflexões e eu escrevi um textinho que eu vou compartilhar com vocês aqui, certo? Mesmo considerando o Centro Cultural do Bom Jardim e os Cucas, é possível perceber a ausência de programações teatrais, casas de espetáculos nas periferias da cidade de Fortaleza. Isto talvez possa ser um alerta, considerando que o teatro não possui extensão territorial. A falta dessa extensão territorial pode ser percebida quando identificamos um corredor de teatros localizados em bairros muito próximos, Benfica, Centro e Praia de Iracema. Caminhando por esse corredor, eu posso destacar a presença do Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, o Teatro Chico Anísio, o Teatro José de Alencar, o Estação das Artes, o Cine Teatro São Luís, o Centro Cultural Banco do Nordeste, o Teatro B de Paiva, Hub Dragão, o Teatro do Dragão do Mar, a Caixa Cultural, o Teatro da Praia. Parecem ser tantos, todos no mesmo curso, até desaguar no mar. Forçando a memória em busca de mais espaços conviviais cênicos, me deparo com uma constatação. A morte espreita os espaços teatrais. Adiante, eu peço a licença a vocês para expor um atestado de óbito emitido por mim mesmo, enquanto produtor e pesquisador. Óbito ululante. Óbito é o ato de falecer, morrer, expirar. Parece ser simples. Como um teatro morre? Como se mata um teatro? Teatro Emiliano Queiroz, filiação, Serviço Social do Comércio, administrado pela Federação do Comércio, dos Bens e Serviços e Turismo do Estado do Ceará, FEComércio. Data e hora do falecimento, desconhecida. Local do falecimento, Avenida Duque de Caxias, Centro. Causa da morte, assassinato. Seria ousado dizer? Depois da demolição para uma dita reforma, nunca mais teve notícias. Embora eu considere que ser esquecido, abandonado, seja pior do que morrer. Teatro Carlos Câmara, filiação, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará. Data e hora do falecimento, o último edital de ocupação foi no ano de 2020. Depois da pandemia, da Covid-19, foi esquecido. Local do falecimento, Rua Senador Pompeu, Centro. Causa da morte, descontinuidade de ações frágeis. Considerando que está localizado no centro da cidade, no centro comercial de Fortaleza, por onde circulam centenas de pessoas de várias partes da cidade e regiões metropolitanas, não foi o suficiente para adentrar o cotidiano da nossa cidade. Pobre de equipamentos técnicos, pobre de recursos e pobre de articulação e gestão. A solidão é algo realmente que nos machuca, que nos faz envelhecer cada vez mais rápido. Teatro Antonieta Noronha. Filiação, Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Data do falecimento, desconhecida. Local do falecimento, Pereiras Filgueiras, Centro. Causa da morte, maus tratos. Mesmo considerando ser localizado na antiga sede da Secretaria de Cultura de Fortaleza, nunca houve uma programação cotidiana. Foi engolido pela Secretaria, se transformando em um auditório para realizações de eventos pontuais.
o que vai acontecer com esse espaço após a saída da secretaria deixa um cheiro de morte no ar. Atesto, a duras penas e em poucas palavras, o bairro Centro é um cemitério de teatros. Teatro Municipal São José, filiação, Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Data e hora do falecimento, desconhecida. Local do falecimento, Rua Rufino de Alencar, Centro. Causa da morte, esse caso é um pouco confuso, pois já se encontrava morto há muito tempo, mesmo sendo um pouco mais jovem que o Teatro José de Alencar, porque ele tem 114 anos, ele foi construído em 1914, mesmo sendo o berço da periferia de seu tempo, mesmo estando vizinho de um dos maiores equipamentos culturais da cidade e estando de mãos dadas com o Antonieta Noronha, não conseguiu fugir do abraço da morte. Contudo, algo aconteceu. Ele foi reconhecido como patrimônio material, ganhou uma reforma nas suas estruturas, tudo exterior, pois nada acontece no espaço. Foi como maquiar um cadáver antes do seu sepultamento e enterro. Há ainda os que morrem e os que ressuscitam. Teatro da Praia. Filiação, Companhia Cearense de Molecagem, Carri Costa. Data e hora do falecimento, às 3h15 da madrugada do mês de maio de 2021. Local do falecimento, Rua Dragão do Mar. Data e hora da ressurreição, ano de 2024. Local da ressurreição, Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema. Causa da morte e ressurreição. A sua morte é a negação do apoio do Estado aos espaços cênicos independentes. As causas do seu ressurgimento são o amor incondicional de Carri Costa e o apoio comunitário. Eu encerro esse manifesto considerando que ainda há aqueles que se transmutam, que é o caso do Teatro da Praia, na Rua Senador Almino, Praia de Iracema. Há também os teatros que morrem e são esquecidos, como é o Teatro Radical. Onde ficava o Teatro Marista? E o que aconteceu com o Teatro Ibeu? Basta. É uma chacina. Eu encerro esse manifesto com um questionamento provocado pelo Fórum Cearense de Teatro. Cadê o teatro que estava aqui? Foi uma ação no ano de 2022 que buscou assinalar teatros ausentes e também expressar ausências de programações continuadas em espaços públicos e equipamentos culturais da nossa cidade. Nesse ato, eles lembraram que um lugar é menos vivo sem a diversidade de poéticas e práticas teatrais. Esse foi o sentimento que eu tive na hora de preparar o nosso cronograma para a gente poder ir para a pesquisa de campo. Os nossos teatros eles não são bem centralizados e as nossas periferias são carentes de equipamentos cênicos teatrais. A coleta de dados da nossa pesquisa ela ocorreu durante todo o mês de março. O mês de março é um mês muito importante, porque no dia 20 é comemorado o Dia do Contador de Histórias, o Dia Nacional do Teatro para a Infância e a Juventude, tem o dia 21, é o Dia Universal do Teatro, dia 25, que é dia de Maracatu, tem dia 27, é o Dia Mundial do Teatro, e o Dia Nacional do Circo. Ou seja, é um mês muito importante para a representação da linguagem do teatro na nossa cidade. Nesse período, a gente visitou a Mostra de Teatrinho do Centro Cultural Bom Jardim, a Mostra de Artes Cênicas do Centro Cultural Banco do Nordeste, no Teatro Universitário, o espetáculo Mulheres Búfalas, apoiado pela Lei Paulo Gustavo, a Mostra do Laboratório Porto Iracema das Artes, que ocorreu no Teatro B de Paiva. No Teatro do José de Alencar, visitamos o espetáculo A Força da Água, do Grupo Pavilhão da Magnólia. Na Caixa Cultural, acompanhamos o espetáculo Tarsila, do Grupo Mirante, do Unifor, e o espetáculo Virgínia, com a Cláudia Abreu. Acompanhamos o espetáculo Loucuras de Amor, no Teatro da Praia. No Cine Teatro São Luís, o espetáculo Sala Vazia, com a direção de Yuri Yamamoto. Na Casa Absurdo, o espetáculo
Patampa do Amor, de Wagner Borges. No Teatro Dragão do Mar, as apresentações do espetáculo Medalha de Ouro, com direção de Andréa Pires, e Pintosas, com direção de Cici Macena. E, encerrando, a gente visitou o Teatro Brasil Tropical, com o espetáculo Não, de Andréa Brioli. Agora eu vou apresentar para vocês os resultados quantitativos da pesquisa, que são os aspectos, a morfologia do público, que são esses aspectos externos desse público. O primeiro dado é referente à frequência. Eu confesso que tem alguns dados que, quando eu me encontrei diante deles, eu não tive capacidade de elaborar um pensamento. Porque, às vezes, o dado ele fala por si só. Então, só o dado ter apresentado aquele resultado, para mim, aquilo já justifica muita coisa. Então, para mim, naquele momento, eu, como pesquisador, eu pensei, eu não preciso falar mais nada. Esse dado ele vai falar por si só. Esse dado é um desses. Apenas 3% dos espectadores entrevistados são pessoas que vieram ao teatro pela primeira vez, das 250 pessoas. Isso significa que nós não temos na cidade uma política de formação de plateia consistente. As pessoas que vão ao teatro são as mesmas pessoas que vão acompanhar a programação teatral. O índice de pessoas novas que visitam esses espaços é baixíssimo. Esse mesmo dado se repetiu na pesquisa anterior. O índice de pessoas que visitam os espaços pela primeira vez é sempre baixíssimo. Renda. Esse dado também ficou um pouco pulverizado. Até 2 salários dos espectadores, eles recebem até 2 salários, 19%. De 2 a 3 salários, são 19%. Até 1 salário, são 16%. De 6 até 10 salários, 15%. De 4 a 5 salários, 14%. E sem rendimento, 7%. Assim, os espectadores de teatro, eles possuem uma renda. E uma renda até considerável, comparado à edição anterior, que o índice foi muito baixo, quando se fala do salário dessas pessoas que frequentavam esses espaços. Esse dado merece um destaque. Quando se trata da profissão, 21% das pessoas que visitaram os espaços eram artistas e produtores. 17% professores. Na área da educação, como foi muito, eu considerei aqui profissões que obtiveram, no máximo, no mínimo, até 10 pessoas. Então, da área da saúde, teve, no mínimo, até 10 pessoas, contando enfermeiros, médicos, terapeutas, enfim. Acima de 10 pessoas entraram para a contagem. Na área da saúde, 9,4 pessoas. E estudantes representa 7,3%. Na área do comércio, que são vendedores, gerentes de loja, especialistas de vendas, representa 4,2%. Da área da comunicação, 4,2%. E da construção civil, 4,2%. O que me chamou a atenção aqui, antes de tudo, é a galera da área da comunicação. Na outra pesquisa, não houve ninguém jornalistas, pessoas que trabalham na comunicação, não teve ninguém da área dessa atuação. E ver essa galera chegando no teatro também é importante quando a gente pensa a repercussão do teatro na nossa cidade. Mas o dado mais importante aqui, os outros 19% são profissões pulverizadas, que não estavam ligadas a uma área específica. Então, o Plano Estadual de Cultura do Estado do Ceará, na Lei 16.026, de junho de 2016, no seu artigo 16, o Plano Estadual de Cultura dá destaque à universalização do acesso à arte e à cultura. A meta 9 desse plano, ele fala que até o ano de 2025, ele pretende dar formação continuada para os professores da rede pública estadual e incentivar a participação dos professores em ações artísticas e culturais. Esse plano ele foi atualizado no ano de 2016. Eu posso dizer que esse dado da presença dos professores nas plateias teatrais tem ligação com o Plano Estadual de Cultura? Não sei. Porque eu não tive a capacidade de encontrar uma aferição para essa meta. Não tem na internet nenhuma ação ligada a essa meta do Plano Estadual de Cultura que seja destinada à presença dos professores nas plateias teatrais.
Então, é importante também a gente ter a noção de que, às vezes, essas metas elas estão estabelecidas na nossa Constituição, na nossa lei, mas quais são os meios de aferição dessa meta? Como eu sei que essa meta, no ano de 2025, ela foi atingida? Qual a aferição que ela foi? Porque não se tem aferição dessas metas. Então, é possível dizer que a meta atingiu o seu objetivo? Não sei. Porque eu não sei se esse dado é referente às ações que o Plano Estadual de Cultura vem executando. E isso é importante também para a gente pensar na gestão das leis e do Plano Nacional de Cultura, de como ele está sendo regido, para que ele não fique só no papel. Bairro. Aqui também é um dado que ele fala por si só. 26% dos espectadores eles vêm da Aldeota. Do Bom Jardim, são 21%. Da Messejana, 17%. Do Centro, 17%. Do Benfica, 17%. Esses bairros aqui são de espectadores bairros que tiveram acima de 10 espectadores que se deslocaram para ir para o teatro. Então, pulverizado tem, na Messejana veio uma pessoa, do Eusébio veio uma pessoa, da Damas veio uma pessoa, mas o índice maior de bairros que se deslocam, de pessoas que se deslocam para ir para o teatro, são esses aqui. Muito semelhante com a pesquisa anterior, que na pesquisa anterior também estava o Mudubim, fora esses aqui. Também tinha o Mudubim, que também teve destaque na pesquisa anterior. Mas é importante considerar que o Bom Jardim está aqui porque a gente visitou a amostra do Teatrinho do Bom Jardim. Porque o resto dos bairros, a nossa periferia não tem bairro. Então, é muito difícil para alguém sair do Conjunto Ceará para se deslocar para ver o Teatro Brasil Tropical. É complicado. Então, esse dado aqui, ele fala por si só, quando a gente pensa na extensão territorial do teatro, na expansão territorial do teatro. Não tem. O meio de transporte. 46% das pessoas que foram para o teatro, eles utilizaram o transporte próprio, que é o carro. 25% utilizaram o aplicativo, 12% ônibus, 6% moto, e 10% foram de pessoas que vieram a pé, de bicicleta, de carona. É importante a gente considerar aqui também, quando a gente fala do acesso. Quando a gente pensa o acesso, a gente também pensa o acesso ao teatro. Porque isso também é muito importante quando a gente pensa o acesso e políticas públicas de acesso também. Esse dado ele se repete também. É curioso, porque muita gente que vai de carro, os teatros, eles não têm um bom estacionamento. O entorno dos teatros da nossa cidade são super descuidados. É baixa iluminação, é baixa segurança. Então, isso também é um dado importante a ser considerado também, quando a gente pensa o acesso das pessoas e o transporte dessas pessoas para essas instituições teatrais. Pagar por um ingresso. 38% das pessoas dizem que um ingresso de R$20 a R$40 é um ingresso com valor interessante, um valor bom. Acima de R$50 são 23%. 22% do público diz que um ingresso justo ele tem em torno de a meia 10, a inteira 20. 13% diz que o valor justo é 5, a meia e 10 a inteira, e teve uma parcela considerável das pessoas que não estão dispostas a pagar por ingresso e que consideram que isso é só um dever do Estado. As programações têm que ser estritamente gratuitas e que o Estado é que tem que bancar. Então, algumas pessoas consideram que elas não estão dispostas a pagar por ingresso. E isso também é importante quando a gente fala na promoção de temporadas dos teatros. Quando se pensa em financiar uma temporada de teatro, a gente tem público, a gente tem pessoas dispostas a pagar por isso. Isso também é importante considerar. A escolaridade. Esse é um dado que ele fala por si só, quando a gente pensa na formação de plateia. Ter um conhecimento mínimo é importante. A gente vê aqui. O ensino não querendo desconsiderar a capacidade dos espectadores. Mas é importante considerar que as pessoas que têm acesso, muitas pessoas que têm acesso a esses meios, elas têm uma educação considerável. 63% desses espectadores eles possuem ensino superior completo.
18% o ensino superior incompleto, 13% até o ensino médio completo, e os outros são pessoas que não responderam e que possuem o ensino fundamental incompleto ou incompleto. Esse dado ele se repete na pesquisa. Pessoas que vão ao teatro, elas são pessoas bem formadas, elas possuem conhecimento, elas possuem uma instrução. Então, quando se fala da formação de plateia, a gente também considera isso aqui. Porque, às vezes, é preciso instruir aquela pessoa para que ela entenda certos símbolos e signos que são utilizados na cena teatral. Esse dado também é um dado que fala por si só, quando se fala o gênero. 49% das pessoas que vão ao teatro são mulheres cis. Homens cis são 44%. Tem uma parcela muito pequena de homens e mulheres trans, que são 4%, e o restante não quis responder ou não quis declarar a sua posição. E isso também é muito importante quando a gente fala da diversidade nos espaços cênicos teatrais. E esse dado fica mais gritante quando a gente vê a orientação sexual dessas pessoas. 54% são heterossexuais, 19% são autodeclarados gays, bissexuais são 15% e 6% são lésbicas. Os outros 3% são pessoas não declaradas, assexuadas e as que não responderam. Assim, a presença... esse dado ele fala por si só, quando a gente pensa de políticas públicas de acessibilidade para essas comunidades. Né? Isso também é uma coisa a considerar, porque é uma meta também que está no plano, só que é uma meta que ela não tem, é uma meta que está no plano estadual de cultura, ela está no plano plano nacional de cultura e no plano municipal de cultura. Mas ela é tão pulverizada, é uma meta que ela está ligada ao artigo 18, que está ligada ao acesso. E nesse acesso é uma lista, e ela tem nessa lista ela está lá no meio. Não tem uma meta específica para a promoção de políticas para essas pessoas, de acesso para essas pessoas. Então, esse aqui é um dado que ele fala por si só, quando fala do acesso dessas pessoas nos teatros. E foi um dado que até eu me assustei quando eu me deparei com esse dado, que é um dado novo. Esse é um dos aspectos do espectador que não foi considerado na pesquisa anterior. A idade, de 26 até 36 anos, são 39%. De 37 até 50 anos, 38%. De 16 até 25 anos, é 15%. E acima de 50 anos, 12%. Aqui é importante considerar que, na pesquisa anterior, comparada com essa, as pessoas acima de 50 anos ainda são uma parcela pequena nos espaços teatrais. É um público ainda muito carente de acesso e de programação também. Porque é um público que não acessa redes sociais com tanta facilidade como um público de 26 a 36 anos. Então, é preciso uma comunicação específica para esse público acima de 50 anos. Agora que a gente chega num dado que é muito importante, que se refere à comunicação. 52% das pessoas que foram ao teatro, elas foram porque elas foram indicadas. Uma atriz do espetáculo, de um ator do espetáculo, do diretor do espetáculo. As pessoas que vão ao teatro, elas vão porque elas são indicadas, elas são convocadas a ir. E isso torna um ciclo vicioso. 36% das pessoas que foram ao teatro, elas tiveram acesso por meio de aplicativos. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas são convidadas a ir para o teatro, elas acessam as plataformas da internet, os aplicativos, né, que o maior aplicativo da atualidade é o Instagram, e elas vão ao teatro e assim se dá esse ciclo. Ou seja, as pessoas que vão ao teatro, elas precisam ter alguma ligação fraternal com alguém do teatro, com alguém da produção do teatro. E isso é um ciclo vicioso. A gente tem aqui um problema gravíssimo quando se pensa a extensão da comunicação do teatro nas plataformas de divulgação. Cadê a TV aqui? Cadê a programação da TV aqui? Cadê a programação do jornal? Nós somos carentes de crítica jornalística. A gente não tem crítica jornalística na cidade.
Uma pessoa que vá um jornal que vá nos teatros, assiste as peças e fala sobre as peças e comente, tal, e debata. Nós somos carentes. Aqui é importante considerar o boca a boca. É também importante considerar o Instagram, ele é a rede social do momento. E ele vai acabar como aconteceu com o Facebook, como a gente vê, né, a ascensão e derrocata de várias redes sociais. O que a gente precisa é de uma plataforma única, que ela possa unir todas as informações culturais que a gente tem na cidade. E sabia que isso existe? Existe. Tem um aplicativo que é o Cultura CE. Depois vocês procurem aí. É uma proposta muito, muito boa. Esse aplicativo você pode acessar na plataforma do Play Store, do Google. Você baixa ele no seu celular e lá tem todos os equipamentos culturais do estado do Ceará. Isso é fantástico. Por quê? Porque no Instagram, cada instituição tem o seu perfil. Ou seja, a comunicação ela fica pulverizada. Eu tenho uns seguidores do TJA, tenho uns seguidores da Estação das Artes, tenho uns seguidores... A comunicação é pulverizada. A ideia aqui é de fazer uma comunicação integrada. E como é que eu faço isso? O aplicativo do Cultura CE. Lá tem todas as programações. Só qual é o problema? Você baixa o aplicativo, você abre o aplicativo, e quando você vai ver, não tem nada. Não tem atualização na plataforma. Não tem programação constante. Ou seja, é descontinuidade de ações frágeis. Uma proposta boa, potente, mas não tem continuidade. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Tem uma coisa também dos editais que é importante considerar, que os nossos editais eles têm um erro também muito grave quando se fala da extensão da comunicação na cidade. Os projetos eles são apoiados pelos editais e cada projeto tem o seu recurso e o seu profissional para fazer a divulgação do seu trabalho, né? A comunicação do edital ela fica pulverizada, porque o seu projeto vai alcançar o seu público, o seu projeto vai alcançar o seu público, o seu projeto vai alcançar o seu público. A gente não tem uma comunicação integrada de todos os projetos que são divulgados na cidade. Uma dica importante para os editais, uma parceria com as televisões. TV Cidade, TV União, TV Diário, TVC... Uma parceria com as televisões. Os editais eles têm que ter uma comunicação integrada, ele tem que ter um recurso próprio e um meio de comunicação próprio. Todos os projetos apoiados nesse edital das artes vai ter o seu recurso próprio para fazer a sua divulgação individual, mas ele vai ter acompanhamento televisionado de toda a cidade. Todos os projetos vai ter uma TV lá que vai acompanhar o seu projeto, porque isso é bom também até para a Secretaria de Cultura, para a promoção da programação da Secretaria de Cultura e, principalmente, para que a gente possa acessar novos espectadores. Quando a gente fala das pessoas que vão dar frequência ao teatro, essas pessoas que foram pela primeira vez é porque tiveram informação pouca. Se a gente estender a nossa comunicação, esse dado de pessoas que vão pela primeira vez ele pode aumentar consideravelmente. Então, ampliar a nossa comunicação e promover uma comunicação integrada, ela também é muito importante quando se pensa a promoção e a formação de plateia. Aqui também é um dado que ele fala por si só. 41% dos espectadores são pessoas autodeclaradas brancas, 40% são pessoas pardas, 14% são pessoas negras, 6% são pessoas que não quiseram responder, que não se posicionaram. É importante aqui também falar, muitos teatros que a gente visitou, eles são localizados no centro ou na parte alta da cidade, né, Aldeota e tal, né, Praia de Iracema e tal. Essa galera as pessoas pretas tiveram uma baixa repercussão porque não tem teatro nas periferias. E é lá onde elas moram. A gente sabe que o índice maior de pessoas negras é nas periferias. Tem dados à torta e à direita aí na internet. Então, quando eu falo da extensão territorial e do acesso ao teatro, eu também falo disso aqui também. É do acesso de pessoas negras, do acesso de pessoas pobres, que não têm condição de pagar por um ingresso,
né? A Denise Fraga veio fazer um show aqui. Ela teria condição técnica para fazer o mesmo show lá no Cuca Janguruçu? Não tem. Não tem. A galera do Janguruçu vem, por exemplo, não vem. Porque é difícil o acesso. É caro o ingresso. É outra galera, é outra proposta. Esse dado é um dado também muito importante quando se fala da presença de pessoas com deficiência nas plateias. 98% das pessoas que foram para o teatro, elas não apresentaram, elas se posicionaram como não tinham nenhuma deficiência. Esse dado também é importante do Plano Nacional de Cultura, é a Meta 29. A Meta 29 ela fala que ela integra a acessibilidade nas programações teatrais. Na cartilha do Balanço das Metas, que foi lançado no ano passado, fala que só 26% dessa meta foi atingida, foi cumprida, né, pela cartilha. E ele fala que não deu para fazer um acompanhamento integral dessa meta por conta que não tem aferição, ou seja, as metas elas são lançadas, mas não se tem propostas de pesquisa para averiguar essas metas, se elas são realmente eficientes ou não. Ou seja, essa pesquisa aqui ela foi lançada no ano de 2019, 2024, e o acompanhamento dela só foi feito até o ano de 2026. Até o ano de 2026, a Meta 29, que é destinada às pessoas com deficiência, só foi executada 26%. Depois disso, houve uma paralisação nas ações dessa meta. Ela foi paralisada. O Plano Estadual de Cultura, ele também, a Meta 12, garantir o acesso de pessoas com deficiência a 100% dos equipamentos culturais estaduais, seus acervos e atividades, atendendo aos requisitos legais de acessibilidade. Os editais, eles deram o primeiro passo quando se fala do acesso. Qual é o primeiro passo? É promover a tradução para essas pessoas, seja em libras, seja em audiodescrição, seja o acesso físico, arquitetônico. O primeiro passo foi dado. Agora, qual é o primeiro passo? É como fazer com que essas pessoas tenham condições de se deslocar até o teatro. Como uma pessoa cega acessa uma informação na internet da programação teatral, se desloca até o teatro, assiste ao espetáculo e volta para casa. Eu acho que agora esse é o próximo passo, do acesso, do transporte, da logística dessas pessoas. Agora eu vou apresentar para vocês algumas considerações e depoimentos dos espectadores que eles deram quanto à sua iniciativa de ir ao teatro, né, o seu impulso de ir ao teatro, o que os espectadores consideram importante para a promoção e manutenção de plateias, e o que eles consideram único que só o teatro tem quando comparado com o cinema e com a televisão. Para isso, eu vou convidar a minha parceira, que é a Mara, para ler um depoimento de um espectador. Eu achei esse depoimento muito, muito, muito bom. Tanto eu achei bom como eu achei potente, porque não era de uma pessoa da cena teatral, era um espectador, né, um espectador mesmo, não era um artista, não era um produtor, era um espectador mesmo. E ele falou uma coisa que eu achei muito, muito potente. Pode vir aqui. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Raquel. Eu fui, né, junto com meus colegas, a gente fez, né, a pesquisa com os espectadores de teatro, né? E aí a gente pôde colher muitos depoimentos interessantes, e eu vou ler para vocês aqui um deles. Vou começar. Até a chegada do local, acho que é importante, né? Por exemplo, aqui no Teatro Universitário, é a primeira vez que eu estou vindo, mas já fui a vários outros, e há muitos anos eu frequento, né, teatro. Mas assim, por exemplo, para vir para cá, com o meu transporte mesmo, eu não vejo local para estacionar. Então, não vejo essa facilidade, né, de uma forma segura. Se for transporte público, a Avenida da Universidade é um lugar que não transmite segurança. Há muitos relatos de amigos e colegas conhecidos que foram assaltados, furtados em paradas de ônibus, né? Isso é um ponto importante. Segurança pública não há nessa região, infelizmente. E outros teatros, como o Teatro José de Alencar, apesar de ser no centro,
ainda há uma sensação de insegurança, mesmo que tenha um estacionamento em frente e tudo. Você tem aquela coação, né? O Dragão do Mar, sem comentários. Está com uma obra eterna, né? Infelizmente, aquela região, o Teatro Dragão do Mar e o do Sesc. Atrás está uma coisa muito isolada. Então, a acessibilidade utilizando transporte público ou mesmo seu transporte privado, eles são ruins. Então, o acesso da plateia para esses lugares, às vezes, se esbarra nessa logística que eles se encontram. Diferente de alguns teatros que estão dentro de shoppings e tudo, e às vezes levam a atrações que nem são tão boas quanto acontece nesses espaços públicos, com valores muito acessíveis. No caso, esse espetáculo é gratuito. Então, assim, outra forma também de fazer com que a plateia sinta mais acolhida seria também a melhoria nas divulgações, de chegar ao público específico. As mídias, né, elas estão sendo muito utilizadas, mas acho que, se ficar preso no Instagram, você atinge um público muito específico, que segue aquele perfil. Então, tem outras formas de divulgação. Então, assim, o presencial também. Esse é um dos depoimentos, né, sobre a questão da localidade, né, dos espaços, né, para se ver espetáculos de teatro. Obrigada, gente. Eu achei esse depoimento muito cirúrgico, porque essa pessoa, ela falou do teatro universitário, falou do Dragão do Mar, falou do José de Alencar, e ela foi bem pontual quando ela fala da segurança desses espaços, do acesso para ir de carro, da dificuldade para estacionar, da dificuldade para interagir com o espaço, da zona de guerra que é os entornos desses teatros. Para você ir para o Teatro B de Paiva, nossa, ali é triste, aquela rua é triste. Aquela rua do lado que tem a feira é triste, é caótico. Então, assim, pensar os teatros é também pensar os seus entornos, é pensar o seu acesso também, isso é importante. Então, quando os espectadores foram questionados o que motivou você a vir para o espetáculo hoje, foi muito corriqueiro ouvir que esse aqui eu trouxe porque eu achei muito bonitinho. Eu confiei na indicação da minha amiga. Isso é uma coisa que motiva as pessoas a irem ao teatro, serem convidadas, serem convocadas para irem ao teatro. Isso é uma coisa muito corriqueira que foi apresentado nos dados, quando se pensa nesse anseio, nessa vontade de ir ao teatro. Uma outra coisa também eu vim a convite de uma amiga que é atriz, que vai estar no espetáculo. E isso também foi muito corriqueiro de ouvir. Eu vim porque minha amiga está no elenco, eu vim porque meu amigo é o diretor, eu vim porque o meu amigo... Então, o lugar é mais do que nunca um lugar fraternal, um lugar de amizade. É como o Gil Gifone fala, é a junção da coletividade em conjunto com o compartilhamento do pensamento coletivo e público, o pensamento crítico e coletivo tornado público. Então, isso é que o teatro guarda de mais especial. São os laços fraternais. E hoje, mais do que nunca, a gente está lutando contra isso, por conta dos aplicativos, das internets, que estão afastando cada vez mais as pessoas. Então, quando se pensa em propaganda para o teatro, para a formação de plateia, é importante considerar isso nas propagandas, que o teatro é um local fraternal, é um local de estar perto um do outro. E isso é nosso cartão de visita, é estar próximo um do outro. Uma outra consideração também que motiva as pessoas para irem ao teatro é que elas procuram nas peças a temática. E é a temática do momento, que é o discurso social dos colonizadores, da luta contra o preconceito, dos novos parâmetros sociais, da nova repercussão social. As pessoas vão ao teatro, da história da nossa cidade. As pessoas vão para o teatro também porque elas têm o interesse do conhecimento, de saber como está a nossa sociedade naquele momento. É também um local para você fazer uma reflexão crítica do que está acontecendo naquele momento. Então, foi muito corriqueiro também as pessoas dizerem que vão ao teatro por conta do tema. O tema daquela peça foi o que me fez vir. Quando eu li a release, eu vi o tema, eu me desloquei e fui para assistir. Aqui é um depoimento interessante que eu destaquei,
O espetáculo retrata as mudanças, as percepções, as transformações da sociedade. Então, isso é bom, porque a gente vai captando. E o que me motivou para vir exatamente foi isso, me manter atualizado com relação aos aspectos da cultura, das mudanças da sociedade. Isso foi um discurso muito comum, quando as pessoas se questionam por que elas vieram ao teatro. E também teve depoimentos como esse, que também foram muito comuns. Não tanto quanto os outros, mas esse que é um depoimento de um professor. Eu sou professor estadual, então eu acabo passando muito essa parte cultural para os meus alunos. Uma das coisas para que eu possa passar esse conhecimento é vivenciar esse conhecimento. Assim eu terei mais propriedade de falar para eles. Quando a gente fala da inserção, da formação de plateia nos espaços de educação, é importante a presença dos professores nesses equipamentos. As escolas são espaços primordiais quando a gente pensa a formação de plateia. E quando eu vejo professores, que foi o que a gente viu de maior índice, com um discurso como esse, eu falo assim, os professores estão fazendo a parte deles, pelo menos, né, os que conversaram comigo. Aqui também é um depoimento que eu acho que é interessante também, é quando esse hábito de se ir ao teatro, ele também está mesclado também com essas experiências de vida, de troca, de vivência, de estar próximo um do outro e, principalmente, da troca. Às vezes, as pessoas vão para o teatro porque elas querem se ver um pouco naquele espetáculo. Elas querem ver a história delas naquele espetáculo. Elas querem se ver naquele espetáculo. Então, aquele é importante também para elas, também, porque que é o que motiva elas. Aquele espetáculo, ele fala muito sobre mim, ele fala muito sobre a minha vida. Isso também foi muito corriqueiro ouvir dessas pessoas. Aqui são considerações dos espectadores sobre o que eles consideram importante para a promoção e formação de plateia. É unânime quando a gente ouve desses espectadores. A divulgação. A divulgação das nossas instituições é precária, a gente sabe disso. Então, a divulgação não chega nas pessoas. Ela chega para as pessoas que são próximas àquilo ali. Para quem não é próximo, aquilo não chega. Então, foi quase unânime no discurso das pessoas falarem que uma boa divulgação é também uma boa ação de formação de plateia. Agora, eu gostaria de chamar as minhas convidadas, que é a professora Fran Teixeira, a Júlia Kilme e a Bruna Rodrigues, para elas compartilharem um pouco das considerações delas sobre a pesquisa. Pode subir e sentar aqui. Que é a Júlia Kilme e a Bruna Rodrigues. Elas são representantes do grupo Olho Mágico e elas vão falar um pouco sobre essa questão do acesso das pessoas com deficiência dentro desses espaços. E a professora Fran Teixeira, que é a professora do curso de licenciatura em teatro, ela vai falar um pouco sobre como a produção teatral ela seleciona esses símbolos e esses signos quando vão pensar a produção e a pesquisa e a montagem desses espetáculos. Como ela pensa esses signos e como ela pensa e associa isso aos espectadores. Sabendo que os espectadores vão ao teatro porque eles querem um bom tema, eles querem um bom texto, eles querem ser convocados aí, eles querem ver a sua experiência no trabalho. Então, como a produção teatral pensa as suas produções e relaciona o espectador nesse aspecto, certo? Pode começar, Júlia. Muito obrigado. Pode ser a Bruna. Ótimo. Pode começar, Bruna. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou a Bruna Rodrigues. Sou uma mulher alta, de pele negra, tenho os cabelos lisos, grandes. Eu sou atriz do Olho Mágico. Sou aluna do CCBJ, no técnico em dança. Eu também sou para-atleta da equipe ADSU. E já fiz vários trabalhos artísticos, não só no teatro, nem na dança, mas eu gosto muito de estar nessa área, né, da arte, do esporte, desde criança. Eu sempre participei de tudo. Graças a Deus, a minha mãe ela nunca foi uma pessoa que, porque é isso, porque não pode, até porque a minha mãe também tem a mesma deficiência que eu, então ela já me ensinou desde pequena, né, a enfrentar as dificuldades e a saber procurar os meus direitos. As dificuldades que a gente encontra assim,
Eu acredito que não é nem tanto como sair da sua casa até o teatro. É mais no teatro. As maiores dificuldades assim que a gente encontra realmente são nos teatros, porque sentido de piso tátil, falando na questão da deficiência visual, não tem, muito difícil a gente encontrar o piso tátil, perdão, e esse sentido de a galera cadeirante também, acesso é muito difícil, ter rampas, e as rampas, né, são às vezes feitas em lugares inapropriados, digamos assim, ou de alturas muito elevadas que um cadeirante sozinho ele não consegue subir. E eu, como atriz do Olho Mágico, sempre quando a gente vai apresentar em algum teatro ou algum órgão público, eu fico pensando muito como um público, apesar de estar como atriz, eu penso muito como é que o público vai acessar aquilo. A gente, como um grupo, a gente procura levar da melhor forma possível, só que não vem só do grupo, né? Também a gente conta com as pessoas que estão ali no teatro, ajudando a gente nas cenografias e em todas essas questões burocráticas. E aí eu penso nessa acessibilidade, quanto que é difícil. A gente teve uma temporada em um teatro e não conseguimos levar o público deficiente justamente porque sem acesso. A gente tem uma peça chamada De Algum Lugar para Lugar Nenhum, e essa peça acontece junto com o público. Então, a gente apresentou no palco, e neste palco não tinha como cadeirante subir, né, porque não tinha rampa. E aí já perdemos ali uma porcentagem de público, porque as pessoas querem ver, querem assistir, querem presenciar aquele momento, mas acaba que a falta de acessibilidade não tem acessibilidade, né? E outra coisa é o capacitismo, que a gente sofre muito capacitismo. Às vezes as pessoas até tentam ajudar, mas não sabem como e acabam, sem querer, às vezes, sendo pessoas capacitistas. Deixa eu ver. Teve um episódio, né, que a gente foi apresentar e tinha a opção da escada e a opção do elevador. Aí o grupo, né, a maioria realmente escolheu subir pelo elevador e outra parte queria a escada, só que, né, praticamente queriam obrigar a galera deficiente visual a ir de elevador, sendo que o cego ele consegue muito bem subir uma escada, até porque a deficiência é nos olhos, né, não é nas pernas. E aí a gente pensa muito nisso também, e a questão da acessibilidade em placas, porque quando se fala em deficiente visual, eu sou baixa visão, e eu com os meus amigos baixa visão, a gente costuma falar assim, a gente não existe, só existe o vidente que enxerga 100% e o cego total, porque quando é pensado, né, vamos fazer isso aqui acessível para galera deficiente visual, aí coloca ou braille, ou audiodescrição, e o baixa visão ele fica tipo, se tem um baixa visão, se existe cegos que não sabem ler braille, o baixa visão também não sabe ler braille. Escadas, tem escadas que não tem corrimão e também não tem na borda da escada uma cor diferente, para que o baixa visão ele consiga definir que ali vai ter uma descida, entendeu? O chão é todo de uma cor só, e aí o baixa visão não sabe se é um lugar reto, se é algo plano, se tem algum degrau. Então, a gente sofre muito isso, não só nos teatros, né? Mas falando como atriz, os teatros, eles realmente... o teatro em si tem muito o que melhorar na acessibilidade, tanto na questão das peças, né, pensadas para pessoas com deficiência, não só visuais, quanto na questão realmente da estrutura. É isso. Boa tarde e obrigada. Boa tarde. Primeiro, parabenizar o Caio. Eu sou Júlia, né, ele já apresentou. De vez em quando eu vou precisar recorrer ao papel, eu realmente preciso. Parabenizar o Caio, né, por essa pesquisa, já na sua segunda edição. E a gente sabe que, quando uma análise ela é feita quantitativamente para amparar o resultado qualitativo, ela tem muito mais respaldo científico,
né? Ela traz respostas, traz elementos que validam muito mais cientificamente essa análise, esse recorte da realidade, né? Então, que bom essa inquietação, né, que você tem, esse movimento que você está realizando, para que a gente consiga compreender, né? Então, você vai lá, questiona, investiga, analisa, denuncia, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo para a luta, né, dos artistas nessa cena teatral. Você movimenta a cidade, mexe com a cidade, quando você apresenta esses resultados, né? E depois agradecer pelo convite, né? Eu me sinto, falei para você desde o começo, honrada, né? E assim, para mim é um presente estar participando desse momento, junto dessas mulheres incríveis que eu admiro tanto, a Bruna, a Fran, e, enfim, que bom estar aqui. Muito obrigada. Tá? Nos últimos anos, tanto pelo Grupo Formosura de Teatro, do qual eu sou membro, né, já há algum tempo, tanto pelo Grupo Olho Mágico, a gente vem realizando projetos teatrais onde a acessibilidade cultural ela é ponto central, ela é basilar. No Grupo Formosura de Teatro, a gente tem realizado essas ações em escolas públicas junto a crianças. Então, hoje eu vou trazer mais as experiências que nós temos tido com o Grupo de Teatro Olho Mágico, né? Bruna já adiantou esse espetáculo imersivo, onde a gente convida o público a vendar seus olhos e embarcar numa viagem sensorial, né? A gente estimula todos os sentidos. Essa técnica teatral é chamada Teatro dos Sentidos. E a gente, a partir dessas experiências, ano passado, a gente, graças a Deus, e a muito esforço, a gente, a partir das convocatórias, fomos selecionados, conseguimos circular em diversos equipamentos culturais da cidade, BNB, São Luís, fizemos uma temporada no Dragão do Mar, e tivemos 2 vezes no palco principal aqui do TJA, CCBJ também. E aí o Grupo Olho Mágico ele é formado por 22 artistas com deficiência visual, cegueira e baixa visão, e 3 videntes, e aí eu sou uma delas, né? 3 pessoas videntes. Bem, no ingresso ao camarim, né, o ingresso dos artistas, nós não tivemos problema nesses equipamentos culturais. Mas, a partir do momento em que a gente precisa, a gente venda o público fora do teatro, já existe uma pré-cena lá, a peça ela continua fora já. A partir do momento em que a gente venda e o público passa a ser, por inclusão atitudinal, que é isso que a gente provoca, né? Passa a ser também deficiente visual, deficiente não, perdão, passa a ser pessoa com deficiência visual, então, aí sim nós encontramos os problemas, porque a peça ela se realiza sob o palco. E não é incomum peças se realizarem sob o palco aqui na cidade, não é verdade? O que a gente encontra? A gente encontra, aqui eu tenho um bom exemplo, não tem corrimão. Não é só a pessoa com deficiência visual. O idoso, a idosa, a pessoa idosa, ela também vai ter dificuldades de subir sem corrimão. O que a gente fez? A gente foi o corrimão, nós somos os corrimões. Eu vi hoje que corrimões e corrimãos é tudo certo, viu? Porque eu confundia e eu dizia, gente, eu fui procurar, é tudo certo. Que coisa, né? Os corrimões, nós fomos humanos corrimões, corrimãos. Tivemos que, infelizmente, sim, levantar pessoas com deficiência física, com mobilidade, com dificuldade na mobilidade, com restrição, pelos braços. Sim. Tivemos, e aí eu não vou, claro que não vou citar nenhum dos equipamentos, porque isso é muito geral, certo? Em um dos equipamentos, o elevador parou no fosso entre 2 andares. Dentro estavam 4 atores com diversas dificuldades de saúde.
inclusive a mais idosa do grupo, que tem 84 anos. Enfim, foi um sufoco, porque não tinha manutenção no elevador. Em outra apresentação, uma pessoa do público com nanismo e que tinha fobia, esse lugar, esse equipamento tinha elevador, mas essa pessoa com nanismo ela tinha fobia a elevador. Ela não assistiu o espetáculo. Porque também a gente nem ia sugerir de levar ela, de conduzi-la pelo braço. Isso é muito constrangedor. Então, passar por essas situações, constatar essa realidade, é, assim, no mínimo, triste, né? E a gente provoca o público, a partir do público. Toda vez que o grupo de teatro Olho Mágico apresenta esse espetáculo, porque a gente tem outras, né? Tem teatro musical, tem outras formas, né, de expressão, mas esse espetáculo em específico, a gente mexe com as estruturas, a gente mexe com a fragilidade dos equipamentos culturais quando se fala de acessibilidade, né? Bem, deixa eu dar aqui uma pescadinha de novo. E aí, a gente acaba, de certa forma, e aí isso é a acessibilidade, a inclusão atitudinal, fazendo o público passar por... Quando você diz, Caio, que muitas vezes a pessoa vai assistir a peça porque tem um amigo atuando, né? E aí é uma relação afetiva, eu me coloco no lugar, né? Eu mesma estou há uns 2, 3 anos trabalhando com o Grupo Olho Mágico, e depois foi que eu fui entender, porque não foi essa a razão, mas depois foi que eu fui entender que, assim, meu pai morreu cego, a minha madrinha, que era irmã dele também, e eu, tá, entendi, né? E aí agora tem outro significado para mim, agora há algum tempo, né? Essa luta. A luta, ela se potencializa mais, a força pela luta, ela se potencializa mais na gente quando ela tem um sentido de identidade, não é? Então, quando a gente faz isso, quando a gente venda as pessoas e faz elas entenderem essa dificuldade que a pessoa com deficiência visual tem, talvez isso motive mais, né? Sensibiliza, causa empatia e adiciona mais força à luta, né? Que os equipamentos culturais façam... Aliás, eu queria deixar aqui fazer uma vírgula bem grande, dizer que os técnicos, as produções dos equipamentos são lindos, maravilhosos, são pessoas incríveis, recebem a gente de forma quase perfeita. Posso dizer perfeita, não posso? É um acolhimento lindo, mas não está na mão deles mudar isso. A gente percebe, inclusive, a tristeza e o constrangimento deles também. Mas não depende deles, depende dos gestores públicos, municipal e estadual. Inclusive, essa pesquisa aponta que os equipamentos mais frágeis são da gestão municipal, né? Que exigem da gente, nos editais de fomento, ações de acessibilidade nos projetos. Pontua isso, desclassifica. Mas aí o artista elabora um projeto, ele aprova um projeto, e aí, quando chega no equipamento, ele não pode executar a acessibilidade que ele disse que ia fazer, porque o equipamento não tem a condição. A gente está enganando quem? É a gente que tem que comprar os aparelhos de audiodescrição? Por quê? Por que são os grupos de teatro que têm que comprar caríssimos os aparelhos de audiodescrição e contratar os audiodescritores? Não. Isso tem que ser garantido pelo Estado, pelos governos do município, pelos governos do Estado. A Libras, né? As rampas de acesso, porque se tivesse uma rampa aqui, mesmo que fosse móvel, né? A gente podia tirar e colocar quando tivesse alguém com necessidade. A moça com nanismo, ela não teria perdido a peça, não teria ficado lá fora. Até hoje a gente dói isso, entende? Então,
a gente precisa falar muito sério, saber como nos juntar. Inclusive, isso nem está aqui, mas nós estamos formando, porque já existem os conselhos das pessoas com deficiência, mas nós estamos tentando motivar, formar um núcleo de artistas com deficiência, porque existem diversas questões que impedem a autonomia do artista com deficiência, inclusive a financeira, né, que aí eu acho que aqui não há espaço para isso, mas que eu acho que essas dificuldades que a gente está encontrando estão motivando a gente, e a gente que eu falo, eu não sou uma pessoa com deficiência física, motora, mas eu acho que, se investigar, tem um intelectual, né? Mas existem movimentos fortes sendo formados a partir dessas dificuldades que a gente está, dessas negações, desses muros enormes que a gente vê erguidos para as pessoas com deficiência participarem da cena cultural. Está aqui, na pesquisa do Caio, 1%. 1% de pessoas com deficiência. E ele, inclusive, Caio, eu queria só sugerir que, se você for continuar com esse trabalho, tiver o 3, que você procure fazer por regiões. É legal o geral, mas, de repente, você encontre respostas diferentes em regiões diferentes, né? O Bom Jardim e os Cucas, né? E aí por diante, né? Aldeota, centro, porque aí eu acho que vão ser respostas diversas, né? Sim, eu falo os resultados, entende? Resultados setoriais por territórios, né? Porque aí a gente também vai ter um outro espelho. Bem, enfim, eu acho que passou meu tempo já. Mas eu quero perguntar onde estão essas pessoas com deficiência. Será que esse público, será que eles não gostam de ver teatro, música, dança, shows? Será? Né? O que é que os impede de sair de casa e ver, né? Eu acho que a convocação é geral, mas quando... Você já falou, né? Você, enquanto lugar de fala, a dificuldade que você tem dentro dos equipamentos, né? Você chegar, você ia até sair da sua casa e ir até lá, chegar lá, não conseguir usufruir igual aos outros, né? Então, eu acho que é sobre isso. E aí eu queria rapidamente, no meu lugar de fala, agora, trazer a ausência dos equipamentos nas periferias de Fortaleza, que, para além dos Cucas, que não tem uma programação oficial, tem o CCBJ, que veio, eu diria, revolucionar a cultura da periferia de Fortaleza. Porque a periferia sul, né? Porque eu também moro na periferia sul, sul-sudeste. Então, revolucionou. Sabe, as pessoas, elas estão... A comunidade, ela está indo fazer cursos de arte, está fazendo apresentações. O CCBJ recebe a programação oficial e eles vão lá, usufruem, as crianças, os jovens, os idosos. As mulheres estão saindo de situação, muitas vezes, pasmem, de violência doméstica, porque a gente sabe o quanto a arte é capaz de libertar a vida das pessoas. Isso está acontecendo lá na periferia. Infelizmente, os Cucas não têm força, né, para movimentar isso também. Bem, eu moro há 34 anos na periferia sul, no Parque Santa Rosa, e eu sempre tive que viajar para cá, para Fortaleza, para usufruir da cultura local. Porque os artistas estão na periferia, mas a arte só está no centro. E nossa luta é diária, cotidiana, para que essas realidades mudem. A luta não acaba nunca. Essa estrada, ela não tem fim. Não tem, não tem. Eu me convenci disso já. A gente cansa, aí tem um negócio que acende o fogo, a gente volta, aí a gente cansa, aí a gente se indigna e volta. Às vezes a gente cansa para sempre, porque cansa. Mas não tem fim. A luta popular não tem fim, seja pelo público, seja pelo artista, seja, enfim, né? A luta popular é contínua. Então, muito obrigada mais uma vez, Caio, por trazer fundamentos científicos para essa luta. Obrigada também. Bom, boa tarde.
Eu sou Fran Teixeira, sou uma mulher branca, de cabelo curto, e estou com um vestido estampado, uso óculos. Eu sou professora, né, da licenciatura em teatro, sou professora do Caio, quer dizer, agora atualmente não, mas Caio já foi meu aluno. E quando ele apresentou essa ideia da pesquisa, né, me falou do desejo, acho que de uma coisa que ficou forte na sua fala também, de uma certa revolta mesmo, né, movido um pouco pela raiva de não entender muito bem, né, por que muitos motivos, né, porque que a gente não tem uma programação cultural regular, eu acho, nos espaços, né, porque que de algum jeito a gente não consegue, a gente tem metas nos planos, mas as metas não conseguem, a gente não consegue saber se as metas foram atingidas porque não tem como aferir, né? E você tem tentar articular aí duas áreas, né, que são interessantes, que é essa coisa do marketing com o teatro, mas eu acho que é uma pesquisa que atende, vamos dizer assim, as duas áreas, e aí me interessa, eu acho, estar aqui e poder colaborar na pesquisa do Caio para pensar também sobre esses dados, né, para tentar também, de algum jeito, como professora e como artista de teatro também, te auxiliar, de algum jeito, na leitura desses dados nesse segundo momento. Então, fico muito feliz também, assim como Júlia, honrada de poder participar e poder, também aqui te escutando, né, refletir um pouco sobre essas questões. A pergunta que o Caio, a provocação que o Caio fez para eu trazer aqui é uma coisa assim, eu preciso fazer uma pesquisa sobre isso, eu não sei responder, né? Tipo, o que é que, como artista de teatro, eu faço parte de um grupo que é o Teatro Máquina há muitos anos, o que é que, de algum jeito, a gente ali na nossa criação mobiliza de interesse, de signo para um determinado público, pensando num determinado público, assim. Essa é uma pergunta complexa. Foi o que eu entendi da sua pergunta. Eu disse, meu Deus, mas isso não é nem a pesquisa direito do Caio. Ele joga essa provocação para mim, que eu acho que é uma questão que o artista se faz, né? Porque assim, muitas vezes a gente se pergunta por que eu estou fazendo enfim, por que eu estou interessado nessa pesquisa. O Teatro Máquina é um grupo que investiga muito linguagem, o próprio fazer teatral, por muito tempo era um desejo nosso pensar muito sobre isso, assim. E eu não sei se essa ponta do público estava prevista nesse movimento de pesquisa do grupo. Eu não sei se eu posso dizer que estava, entendeu? Se a gente estava, enquanto estava pensando na pesquisa de linguagem, a gente estava pensando também em que público seria o nosso público. Eu não sei se a gente fez esse paralelo, assim. Mais recentemente, nas últimas criações, as questões ecológicas e ecofeministas têm interessado, mas ainda não tem ganhado corpo assim, suficiente, né? Para a gente tem 2 trabalhos para criança e tem um trabalho para adulto que está em movimento, mas que a gente ainda não, vamos dizer assim, conseguiu realizar, ainda está como projeto. E aí, nos projetos, a gente sempre pensou em atividades que acompanhassem a criação. E aí, sim, debates, né, ensaios abertos, levar lá para a instituição, para a licenciatura em teatro, apresentar para um determinado tipo de co-criadores, vamos dizer assim, ou pessoas que a gente divide interesses para assistir durante o processo, né? Mas o público, pensar assim, que eu desenhei determinado espetáculo pensando especificamente num público, isso eu não sei se responder se sim, se não, porque eu acho que está meio misturado, né? E aí fiquei pensando muito sobre quando lendo a pesquisa, né, me preparando para estar aqui, pensando sobre como colaborar, eu acho que essas questões todas que envolvem o espectador, elas assim, até é um pouco ingênuo a gente pensar que existe um público de teatro. Claro que o retrato da pesquisa, e aí é muito legal, Caio, também trazer quantas pessoas foram, você conseguiu que respondessem o formulário, né? Esses números são relativos a quantas pessoas, né? Porque eu acho que isso também ajuda a gente a entender que é um recorte, né? É um recorte especificamente dessa pesquisa de março desse ano,
que recorta também, que revela a produção teatral em cartaz em março desse ano na cidade, né? Então tem uma série de fatores, assim, de variáveis que vão se cruzar na leitura desses dados, né? Que às vezes a gente fica assim perplexo com algumas informações, mas entender também que está dentro de um recorte. Se elas se repetem, que é o caso, né, que você viu alguns que se repetem, isso confirma, vamos dizer assim, vai ajudando a confirmar. Mas, de algum jeito, sempre tem, acho que é importante numa pesquisa, qualquer que seja, que a gente coloque o contexto, né, de onde essa pesquisa... Você fez isso no começo, né? Como é que essa pesquisa surgiu, em que momento ela aconteceu especificamente agora, em quantos teatros, e por isso que não deu para chegar nos Cucas, né? Porque não tinha programação regular. Ou não tinha programação naquele mês, enfim, né? Não dava para saber. Aí não dava para chegar no público porque não tinha programação. E aí, pensando sobre tudo isso, eu fico imaginando... eu acho que, mais que imaginar, eu fico constatando que a relação... quando a gente pensa em espectador, a gente pensa em espaço, eu acho. Especialmente, assim, onde é que esse espectador pode ir, vamos dizer assim, né? Onde é que ele pode encontrar teatro em Fortaleza, por exemplo, né? E aí você faz esse levantamento dos espaços e, quando a gente vai pensar sobre eles, aí o negócio dá um nó. Por quê? Porque não é só a gente ter espaço, a gente precisa ter um espaço adequado, equipado, né? Preparado para receber diferentes plateias, né? Para receber... preparado para receber os artistas. Ontem a gente se apresentou no Centro Cultural Banco do Nordeste, e a gente está falando de um banco que está improvisando ali atrás um espaço ainda para os artistas, assim, muito, muito precário, para o público também. E é maluco pensar nisso na cidade que é sede do Banco do Nordeste, né? Enfim, muito, muito complicado. Mas aí pensar que oferecer um espaço, quando a cidade oferece um espaço, ou cria um espaço, ou quando os próprios grupos de teatro também disponibilizam seus próprios espaços como espaço de apresentação, esses espaços eles precisam minimamente estarem preparados para o artista e para o público, né? Para o artista e para o público. Isso internamente, externamente também, na relação com o entorno, nessa coisa toda aí que esse espectador falou, né? Não tem onde estacionar, não tem como chegar de ônibus, tem um medo de descer e ser assaltado. Né? Então, teria que ter acesso garantido a pé, de bicicleta, de transporte público. Enfim, pensando assim, quando a gente pensa nisso, dá vontade de pensar qual é, se eu fosse fazer, né? A partir desses filtros todos, qual é o espaço de Fortaleza hoje que a gente tem tudo isso, vamos dizer assim. E a gente não está pedindo nada demais. É o mínimo, né, para poder frequentar e para poder apresentar. É o mínimo, né? Se a gente for pensar radicalmente, a gente não tem nenhum espaço em Fortaleza que garanta, vamos dizer assim, o Banco do Nordeste ontem, o Centro Cultural não tem estacionamento para o público, nem para os artistas, nem para o público. Então, para descarregar uma coisa, tem, mas são 3 vagas, 2 vagas, não sei o quê. E lá fora, as vagas são ali, como a gente está naquela relação no centro, aí tem carga e descarga, né, por conta dos galpões, e, na frente, algumas vagas, uma vaga para idoso, uma vaga para deficiente, e as outras vagas de Zona Azul não existem, ônibus e tal. Tem um ponto de ônibus na frente, pelo menos tem isso. Mas eu digo assim, quando tem um, falta outro, quando tem, né? Então, se a gente for pensar radicalmente, talvez nenhum espaço em Fortaleza, pensando só em Fortaleza, né, garanta, vamos dizer, tudo isso. Fora essas condições físicas, arquitetônicas, essas políticas, vamos dizer, de receber o público e de receber o artista, fora isso, a gente precisaria articular para poder garantir, de algum jeito, que essa informação sobre o circuito cultural de Fortaleza chegasse em tanta gente, chegasse no público mais amplo possível, a gente precisaria garantir estratégias de divulgação variadas, né? Não dá para ser só rede social, né? Variadas, múltiplas, assim, e tem muitas possibilidades. Isso também a gente não tem, ou tem pouquíssimo, né?
A gente precisaria garantir um espaço de crítica para que também, na leitura, eu ficasse movida a entender e ver, e comparar apresentações, e ver, enfim, para que fosse um espaço crítico, que era interessante também para o artista e para o público. A gente precisaria ter espaços formativos, aí eu acho que ligado às instituições de ensino, como a minha, né, que eu estou, o IFCE, e outras de educação não formal, que a gente fizesse também essa formação do espectador, né, essa preparação do espectador, que a gente também não tem. A gente precisaria, além de tudo isso, eu até fiz uma listinha, assim, está aqui, mas eu estou com preguiça de pescar, mas a gente precisaria de fazer isso com os espaços que existem. Eles estão em rede, por exemplo, né? Os espaços que existem, eles se conectam, as suas programações circulam. Por exemplo, seria muito legal, depois da saída aqui, saber o que está acontecendo no Teatro de Alencar, não só pelo folder ou só pelo Instagram, mas pelo próprio, sei lá, pelo próprio espaço, no próprio espaço, saber o que está acontecendo no próprio espaço. Enfim, como é que o que é que tem mais em Fortaleza hoje à noite, né? Hoje à noite, né? Nem um mês. A gente consegue entender essa programação em rede? Tem alguma relação? Em que medida essas políticas que mantêm esses espaços também estão preocupadas na expansão dos espaços para outros lugares, né? Para a criação de outros espaços, não só para o atendimento a esses, mas a projeção de que outros espaços vão ser criados em Fortaleza, vão surgir em Fortaleza, né? Ou vão ser ressuscitados em Fortaleza, né? Aí eu participei recente da banca de defesa do Lúcio Leon, que é um artista aqui de Fortaleza, um ator, e é professor de História. E ele fez um mestrado em História e ele fez uma pesquisa sobre os teatros do século XIX. E é assim muito interessante porque ele encontrou um teatro na Parangaba, que antigamente não se chamava Parangaba, Vila de Arronches, e aí ele encontrou esse teatro lá, que hoje eu acho que é uma igreja. Muitos são, né? Se não são igreja, é uma meio loja, meio igreja. Mas, enfim, ele faz E aí é mais bonito que encontrar o teatro na pesquisa que ele fez, e ele é da Parangaba, o circuito entre os teatros que tinham vários, assim, eram muitos ali perto do passeio público, até lá, assim, fazer um certo percurso geográfico, né, dos teatros espalhados pela cidade, chegando em Parangaba, que era afastado, né? Nesse período, vamos dizer assim, era um bairro afastado. Os teatros eram espaços que as pessoas frequentavam muito, né? Existia muito espaço, teatro ao ar livre, do século XIX, isso é uma coisa maravilhosa de lembrar e de saber a partir da pesquisa dele. Então, eu acho que, quando a gente pensa em espectador, a gente está pensando, por isso que é muito importante fazer isso, só dá para conhecer o espectador indo no espaço onde ele pode estar, né? A reflexão sobre como esses espaços e as políticas deles têm se preparado para receber esse público, não só o público que está aqui hoje em Fortaleza, mas o que pode vir a ser, né? Um público que pode vir a ser, um público que pode voltar para o teatro, um público que pode passar a ir para o teatro, né? E aí são muitas coisas. Quando eu fiquei assim, meu Deus, são muitas camadas que se cruzam quando a gente pensa em espaço. Porque aí, espaço, como eu falei, preparado, equipado minimamente, né, para receber o artista e para receber o público, e com a programação que também pudesse estar atenta à criação dos artistas de Fortaleza, para que essa programação pudesse se distribuir por esses espaços, né, um pensamento sobre a programação, que é uma coisa que faz tempo que eu falo disso, assim, os nossos espaços, infelizmente, não têm um pensamento sobre programação, com exceção assim, de algumas experiências, que a gente pudesse entender assim, o teatro, a vocação de determinados teatros, determinados espaços para determinados tipos de, sei lá, onde é que eu posso ver teatro infantil, onde é que eu posso ver teatro de boneco, onde é que eu posso ver, né? É muito mais um esforço dos grupos, dos artistas, de lançar as suas criações nos espaços do que o próprio espaço convocar ou se filiar a uma sublinguagem. É horrível falar isso, mas como se fosse uma subcategoria do teatro, ou uma categoria do teatro, como é o boneco, como é a infância, como é o teatro para adulto, um teatro para, sei lá, enfim. Então, a gente não tem uma programação curatorial, e aí não tem
o grande problema, que eu acho que é o grande problema, a gente não tem regularidade e tempo na programação. Então, não tem temporada, né? Não tem. É uma fatalidade de Fortaleza. Eu vi uma coisa, nessas coisas de Instagram, era que o Gregório do Vivier ia estar com o espetáculo dele 3 meses em cartaz. Aproveita, corre. Aproveita que ele vai ficar 3 meses em cartaz. Só. Entende? No Rio, 3 meses em cartaz é pouco, né? Então, aproveita e corre, porque só vai ter, claro, que é um nome conhecido, né? Enfim. Mas, independente disso, pensar que é outra realidade completamente diferente. A gente aqui aproveita que só tem hoje, né? Aproveita que você ou vai hoje ou não vê nunca mais, né? Mas pensar nessa política de temporada é muito diferente, né? É muito diferente. E se a gente não gera... aí tem uma discussão. Não tem público para a temporada. Não adianta fazer, porque não tem... Claro que tem. Se você não tem temporada, aí é que você não tem público, né? Então, o primeiro mês vai ser difícil, mas provavelmente o segundo vai ser legal, e o terceiro vai começar a criar uma cultura de que naquele teatro eu posso, se eu perdi um fim de semana, no outro fim de semana eu posso ver a mesma programação, né? A gente não tem isso nessa cidade, uma cidade enorme, a gente não tem isso, que isso para mim é um nó. E aí a temporada e a permanência do artista vai catucar o espaço para que ele garanta essas condições também, né? Para públicos diversos, para o artista poder se apresentar, enfim, para diferentes artistas, enfim. Então, é muita coisa. Quando eu fiquei pensando sobre como cruzar as leituras dos dados, né? E que demandas, vamos dizer assim, a sua pesquisa vai provocar, né? Passa por tudo isso e muito mais coisas. Assim. São coisas que, na leitura do seu trabalho, eu fui pensando sobre experiências que a gente, no Teatro Máquina, teve também de insistir em fazer 12 apresentações durante um mês. A gente queria ficar em cartaz e fazer 12 apresentações. Foi uma briga com o SESC na época. O SESC disse que não, de jeito nenhum. A gente isso aqui deixa a gente fazer. E foi um sucesso, foi uma maravilha. A gente viu gente no nosso público que a gente nunca tinha visto na vida, indo para o teatro, pessoas que no começo eram né, os amigos e tal, mas depois a gente foi, porque a gente estava em cartaz, porque a gente teve como fazer outdoor, por exemplo, né, que é uma coisa que chama, e porque especialmente a gente ficou em cartaz. Então, não consegui ver esse fim de semana, vejo no outro. Então, a gente conseguiu, não eram muitos lugares, eram 70, 80 lugares no antigo Sesc Iracema, mas a gente conseguiu, todas essas 12, uma plateia excelente, né? Assim como agora, quando a gente retomou um trabalho de 2010, e a gente fez uma divulgação grande de internet, que a gente não tinha dinheiro, a gente foi fazendo mesmo, tentando entender como é que funciona esse negócio de Instagram, e foi fazendo, e a gente conseguiu. Foram 3 apresentações, a primeira, sei lá, deu 100 pessoas, a segunda deu 120, a terceira a gente lotou. Mas, assim, ficamos 3 dias, né? Não é nada 3 dias, não é nada, né? Mas ficamos 3 dias e conseguimos fazer com que gente que não tinha idade para ver aquele trabalho há 10 anos, porque tinha 10 anos e agora tem 20, pôde ver. Então, sei lá, a gente passou a conhecer um público que não nos conhecia, porque não tinha condição de nos conhecer, porque não tinha idade, né, para ver um espetáculo adulto de 18 anos e tal, e que pôde ver porque a gente fez essa estratégia de fazer 3 vezes seguidas, né? Então, assim, como artista, pensando na sua pergunta lá, eu acho que é muito mais, a gente tem muito mais desejo entende que na permanência, vamos dizer assim, na resistência, na permanência, a gente consegue chegar em diferentes públicos do que propriamente eu estou fazendo esse espetáculo pensando num público específico. Às vezes a gente pensa numa faixa etária, né? Às vezes a gente pensa mas assim, num público específico, ou que questões interessariam aquele público. Para a gente interessa muito mais pensar que, se a gente consegue criar, chegar numa criação, tentar ficar no mesmo espaço durante um tempo, nos asseguraria conhecer novos públicos, e que novos públicos pudessem conhecer nosso trabalho também, né? Isso eu acho que é a relação assim, que, ao longo dos 21 anos de Teatro Máquina, eu posso pensar assim, para
refletir sobre o teu trabalho, com o teu trabalho, Caio, viu? Mas, parabéns. É muito delicado mexer com essas questões, né? Porque você fala de todos os equipamentos e assim, de algum jeito, seria muito importante que esses equipamentos pudessem conhecer essa pesquisa também, né? Que não fosse só uma contrapartida do próprio edital, né? Que a gente pudesse... Aí eu fico feliz de poder também estar contigo colaborando como no Instituto Federal, no curso de licenciatura.